Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós termos uma palavra de Deus sobre a nossa vida de uma maneira poderosa e tendo a certeza de que Ele está fazendo parte da nossa história, da história que nós estamos construindo, queridos, sempre junto com Deus, para que aquilo que Ele tem como propósito para a nossa vida se realize realmente dentro da nossa história. Lembre-se, você não é apenas um momento. Independente da adversidade que você está enfrentando hoje, o Senhor, Ele te olha como uma história, primeiro uma história eterna, que começou dentro dele, que veio para essa terra dentro do seu amor e que está desenvolvendo cada momento da vida dentro do seu amor, ainda que a gente não consiga entender. Lembre-se, não é o amor de Deus que é limitado, sempre é a nossa visão. Então procure sempre o amor de Deus, porque por algum lado Ele vai te mostrar, querido, esse amor, essa bondade, essa misericórdia, benignidade, te cobrindo sempre. E isso vai fazer com que o seu coração descanse nele. E nós estamos dentro da nossa série A Parábola do Rico e de Lázaro. Nós estamos abordando eu estou abordando dentro desse mês de abril essa parábola maravilhosa, abençoada, que traz ensinamentos poderosos para nós. E hoje eu quero compartilhar com você os versículos 22 e 23. Então essa parábola está em Lucas capítulo 16 e hoje eu queria compartilhar com você o versículo 22 e o versículo 23. Ali está escrito assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Queridos, essa terra, ela faz de tudo para que a gente possa ficar com os nossos olhos sempre grudado naquilo que está acontecendo ao nosso lado, que é material, mas também que é efêmero e passageiro, e que um dia vai terminar, queridos. Então a gente se envolve com tantos objetivos, com tantas conquistas, com tantas necessidades que vão surgindo, que isso acaba se transformando nas urgências em nossas vidas. E lá estamos nós correndo atrás de todas as coisas que esse mundo pede, ou melhor, manda e impõe para que a gente possa correr atrás. Porque nós precisamos ter o que as outras pessoas têm, ser quem as outras pessoas são também. Então a gente precisa conquistar as coisas que as pessoas têm. A gente quer parecer, quer sempre estar igual aos outros e sempre correndo atrás daquilo que todas as pessoas estão correndo. E isso se configura o nosso dia a dia. Perceba como a nossa semana ela passa voando, A gente bem não entra na segunda-feira, já está chegando ali no meio da semana, daqui a pouco é sexta-feira, daqui a pouco é o final de semana. E a gente vai passando simplesmente pela vida. É justamente isso que eu vejo nesses versículos aqui com relação a esse rico. Ele, mais do que ele não dar atenção a Lázaro, que era aquele mendigo que estava à sua porta, e ele não se importar com a vida dele, tornar-se indiferente, que é a maior lição dessa parábola, Não permita que o seu coração se torne indiferente. Uma outra coisa muito importante, ela traz para nós nesses versículos que a gente está ministrando hoje, que é justamente o fato dessa pessoa, desse rico, ter passado toda a sua vida envolvido com tudo aquilo que era material, passageiro, efêmero, mas ele não ter deixado um espaço dentro do seu coração para que ele pudesse pensar na realidade eterna. Muito provavelmente ele participava de algum local em que se falava sobre Deus, porque principalmente naquele tempo a religião judaica ela está completamente inteirada, dentro da sociedade, faz parte da sociedade a pessoa frequentar naquele tempo uma sinagoga, frequentar o templo, fazer aquilo que era mandado pelos sacerdotes, estava escrito na lei. Então muito provavelmente, como ele parecia ser uma pessoa influente na sociedade, ele foi até lá. Só que tudo isso, queridos, não passava para ele de apenas mais uma etapa para que ele pudesse consolidar o seu poder, o seu governo, estar sendo visto pelas pessoas, manter o seu dinheiro, manter os seus bens materiais. Então sempre foi com visão para essa terra. Nós
No ano passado tratamos bastante desse tema, que é a nossa conexão com a eternidade. Nós viemos da eternidade, ou seja, nós viemos de Deus. Nós somos, cada um de nós, um ato de amor irrevogável do Senhor. Então Ele nos fez dentro dele, nos colocou nessa terra, querido, que aí sim viemos, que ele teve a ajuda dos nossos pais para nós virmos a existência. Nós estamos dentro dessa terra, e quando chegar o nosso dia de sair daqui, né, de a gente dar continuidade a nossa vida eterna, sem esse corpo físico, sem essa estrutura física, nós estaremos mais uma vez dentro da eternidade. A Bíblia nos garante essa eternidade que está à frente de nós, né, da onde nós viemos e que está à frente de nós, querido. E nós falamos bastante que nós já estamos vivendo dentro da eternidade, que essa terra, ela nada mais é do que uma dimensão dessa eternidade, onde nós já estamos. O Senhor Jesus, ele fala que o reino de Deus está dentro de nós, e esse reino, ele é eterno. Então não tem como nós passarmos por essa terra sem a informação de que nós já estamos dentro da eternidade. De alguma forma, por algum meio, de alguma maneira, ela vai chegar até nós, querido. E essa reflexão, ela se faz necessária ao nosso coração. Pensarmos nas coisas que são eternas, para que a gente não seja simplesmente roubado dentro desse mundo, queridos. E como essa pessoa, a gente fica com a nossa vida sempre focado naquilo que é efêmero, passageiro, naquilo que vai se acabar, naquilo que está acabando, e talvez esteja até acabando com a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual, está acabando com a minha vontade de viver. Então, e essas coisas dessa terra que vão me puxando sempre para baixo, que sempre estão, queridos, tentando me manter olhando para essa terra, para aquilo que é material, efêmero e passageiro. Tudo isso, na verdade, não é apenas algumas coisas que nós temos que fazer, que não são obrigações que chegam até nós, mas são, em muitas vezes, coisas que o inimigo coloca simplesmente para nos enganar, para nos manter envolto dentro de um cenário, que esse cenário vai acabar com que a gente não perceba a grande realidade de Deus por trás de tudo isso. Qual que era a grande realidade de Deus nesse tempo, nessa parábola? Jesus, ele está aqui falando não apenas do mundo material, aonde esse rico era rico e esse mendigo era mendigo, e a vida ia acontecendo para cada um de maneira diferente. Não, ele está falando de uma realidade muito maior. Ele usa pouquíssimos versículos, né, logo no comecinho, para falar sobre o mundo material. E aí do versículo 22 para frente, quando o mendigo morre, o rico também. Então dali para frente você vai encontrar até o final da parábola ele falando sobre a eternidade. Ou seja, a gente já aprende simplesmente por ler essa parábola e ver o quanto o Senhor fala só do mundo material, depois ele passa a falar do mundo espiritual, eterno. A gente já percebe a quantidade diferente que existe entre um e outro. Esse mundo, ele é passageiro, esse mundo aqui não merece ter toda a nossa atenção. Esse mundo, ele não merece, nós não podemos deixar que ele consuma totalmente o nosso foco. Os problemas não podem ser o mais importante para nós. O nosso foco não pode estar exclusivamente nas nossas conquistas nas conquistas emocionais, nas nossas conquistas físicas, materiais. Nós não podemos querer apenas o prazer que essa terra tem para nos dar. Nós precisamos necessariamente, como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos pensar, refletir sobre a eternidade. Existem alguns pontos que são importantes, né, que normalmente nos chamam para essa eternidade. Quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente entra em contato com alguma ministração, quando a gente vai na igreja, também quando a gente participa de algum velório, né? A própria palavra do Senhor fala que é bom que a gente participe de um velório, porque ali, né, aonde a vida se encerrou, a gente consegue ter uma reflexão de para onde nós estamos indo. Então tudo isso acontece para nos chamar a essa realidade. Mas muitas vezes nós saímos de lá, da igreja, ou mesmo desse velório onde a gente vai enterrar um amigo, ou mesmo da ministração que a gente acabou de ouvir, e a gente passa então a nos envolver novamente com tudo que é dessa terra, e o corriqueiro, a rotina, acaba puxando completamente o nosso coração para essa vida. Essa vida, queridos, ela está preparada, né? Esse sistema do mundo, o sistema mundano está preparado para nos trazer todo o nosso foco a essa vida
física, material, efêmera e passageira. Então, algumas pessoas são tão envolvidas dentro desse cenário, tão envolvidas dentro desse cenário, que essa pessoa acaba olhando para a vida após a morte, né? Ou seja, a eternidade, para onde todos nós estamos indo, onde nós já estamos, mas para onde nós estamos indo com maior clareza. E chega a pensar nessa vida como uma ficção, como algo de um livro de histórias, e isso acaba deixando com que o nosso coração desvalorize aquilo que é mais importante nessa vida, o que é mais importante nessa terra, que é mais importante para nós, que é justamente o nosso compromisso com a vida eterna. Nós estamos indo para a vida eterna, queridos, e nós precisamos pensar sobre isso. Não permita que a sua rotina, assim como fez com aquele rico da nossa parábola aqui, o envolveu em todas as coisas dessa terra, de maneira que ele se tornou indiferente a Lázaro, mas você vê também que ele se torna indiferente a si mesmo. Ele se torna indiferente à sua alma, à continuidade da sua vida. E então, um belo dia, as coisas dessa vida se acabam e ele é recebido do outro lado da vida pelo inferno, pela sua decisão de não pensar a respeito daquilo, não queria se importar com isso. Então ele é recebido de uma maneira terrível e ele vai passar agora a eternidade daquele lado da vida, queridos, simplesmente sofrendo, vendo, né, Abraão, ou seja, nós falamos no começo que Abraão é o nosso pai celestial aqui nessa parábola, ao longe e sem poder ter nenhum tipo de ação que amenize o seu sofrimento. Queridos, o mundo está preparado para nos enganar, o diabo está empenhado 100% da sua vida, das suas forças, dos seus recursos para manter as pessoas simplesmente com os olhos nessa terra. Não permita que isso aconteça na sua história. Abra a sua história, abra a sua vida, o seu coração para esse mundo eterno. E nesse mundo eterno, decida-se andar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O mundo eterno não é uma ficção. O Senhor Jesus está nos dando a cada dia a oportunidade. Um dia essa oportunidade vai se acabar como acabou para aquele rico. E aí as nossas decisões estarão cristalizadas para toda a eternidade ali no outro lado da vida, querido. Então nós precisamos ter esse cuidado. O mundo faz de tudo para que a gente fique que nem uma barata tonta, correndo atrás daquilo que nós julgamos ser urgente. Mas em muitos momentos o importante realmente está passando. O importante está ficando para trás. E isso faz com que a nossa vida ela vá diminuindo, ela vá ficando menor. Que Deus não nos criou apenas para a gente deliberar sobre essa vida física, material, efêmera e passageira. Não, Ele nos fez para pensar e viver a partir dentro da eternidade. Quando Ele coloca o reino dentro de nós, é essa eternidade que Ele está colocando dentro de nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, o nosso Senhor, e o nosso Espírito então é ligado a Ele, a essa eternidade que Ele está trazendo para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida, e nós precisamos estar atentos a isso. Não permita que todos os problemas da vida, não permita que todas as coisas que vêm pesando sobre você simplesmente te mantenham com o foco aqui nessa terra, sempre com a cabeça baixa, né, no sentido espiritual, sempre com essa cabeça baixa, olhando para baixo, olhando para essa terra, buscando resolver simplesmente as coisas que essa terra manda você resolver, simplesmente buscando os objetivos que essa vida fala para você correr atrás. Veja como está o seu coração hoje. Por muito buscar esses objetivos, o nosso coração, por muito buscar as coisas dessa terra, os bens materiais, os prazeres dessa terra, querido, a posição que a gente acha que a gente deve estar, nos preocupar com o que os outros estão pensando sobre nós, o que estão falando. Então tudo que é preocupação, que é conquista relacionada a essa terra, perceba, quando ela tem um espaço muito grande dentro do nosso coração, ele fica pesado, ele fica, queridos, triste, ele fica perdido, ele vai perdendo a beleza da vida ao nosso redor. Então olhe para o seu coração, se ele está desse jeito hoje, é porque o seu foco está demasiadamente sobre essa terra, querido, sobre essa terra passageira, efêmera, sobre essa vida efêmera, passageira,
transitória, mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para nós vivermos a sua missão aqui e nós decidirmos eternamente qual será a nossa vida, onde nós estaremos. Não basta apenas nós falarmos que nós queremos morar no céu, não basta apenas fazer parte de uma religião, não, que nós precisamos viver a cada dia esse relacionamento com Deus. Não permita, sempre mantenha uma porta na sua vida, na sua mente, no seu coração aberta para a eternidade. Aqui não é o nosso lugar, aqui não é o último lugar aonde nós estaremos. Esse rico não pensou nisso. Para ele, a sua casa, os seus bens materiais era o último lugar, era o lugar aonde ele estava, a sua cidade, aonde ele era bem recebido, como diz o primeiro versículo, onde ele tinha os seus prazeres todos os dias. Então era onde ele era bem recebido. Ele colocou aquilo como ponto final da sua vida. Não é aqui que eu quero ficar, é aqui aonde eu estou que vai perdurar para sempre. Erro, queridos. Ele morreu, ele foi sepultado, e aí do outro lado, justamente na eternidade, ele se deu de cara, de frente com o inferno, com o tormento, porque a sua decisão nessa vida foi não pensar sobre as coisas eternas, foi não pensar na sequência eterna da sua vida. Não cometa esse mesmo erro que esse rico fez. Quando você tem uma vida, uma visão que ela abrange também a eternidade, muitas coisas no seu coração, as suas procuras, as respostas que você quer, simplesmente as adversidades, elas passam a ter um outro peso na sua vida. O seu coração não será dominado pelas coisas dessa terra. O seu coração sempre vai ter uma válvula de escape, que é o olhar para a eternidade, e saber que essa terra é passageira, que esse momento é passageiro, mas nós estamos indo para a eternidade. Então encare com seriedade a realidade eterna na qual você já está, da onde você veio, na qual você já está, mas na qual, depois que nós morrermos, depois que a nossa vida física acabar, nós estaremos nela com maior clareza, querido. E aí todas as preocupações dessa vida não significarão absolutamente nada. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.